Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Vanessa Amaral, docente da Faculdade ITH. E hoje eu vou trazer um assunto muito importante para você que busca se destacar na sua área de atuação, para você que é enfermeiro, farmacêutico, biomédico, seja qual for a sua profissão na área da saúde. Se você trabalha com atendimento ao paciente, você precisa desenvolver o quê? A sua comunicação. Vocês sabiam que a nossa comunicação, ela é um combustível para as nossas relações humanas? Muitas vezes a gente não consegue compreender por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de se comunicar. Algumas pessoas são mais tímidas, outras pessoas conseguem ser um pouco mais comunicativo. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, levar o conhecimento que tem através da comunicação. A nossa comunicação, ela tem que ser desenvolvida, por quê? Porque no nosso dia a dia, dentro do ambiente da área da saúde, nós temos que nos comunicar o tempo todo. A gente precisa aprender a se comunicar principalmente com os nossos pacientes. Vamos pensar aqui comigo, você tem um paciente, você precisa, por exemplo, fazer uma orientação de um jejum pré-cirurgia. Então, por exemplo, quantos pacientes, acontece, isso é muito comum no ambiente da área da saúde, o paciente ele comer antes da cirurgia. E aí, o profissional chega e fala assim: o senhor comeu alguma coisa antes da cirurgia? A pessoa: não, eu só tomei água. Por quê? Porque você, que é o profissional de saúde, você sabe que o jejum, ele é de água e comida. A pessoa não pode comer e não pode beber nada. Mas e o seu paciente, ele sabe disso? Por quê? Porque na sua percepção, para você, todas as pessoas têm que entender como você entende. Quando a gente começa a entender sobre comunicação, a gente muda as nossas percepções. A gente entende que a minha percepção, como profissional de saúde, como conhecedor de técnicas da área da saúde, é diferente da do paciente. Então eu tenho que ter uma comunicação diferenciada. A forma com que eu me comunico, por exemplo, com o paciente que é médico, é diferente da forma como que eu me comunico com o paciente que veio lá do interior, que mora na zona rural, que tem dificuldade de entender o que é um jejum, o porquê que tem que ser de água e comida, o que pode acontecer. Eu falo muito que dentro do ambiente da área da saúde, nós precisamos ser profissionais diferenciados na nossa forma de se comunicar. Isso faz parte da humanização no atendimento. Eu me comunicar de forma diferente com pessoas diferentes. Vocês já ouviram que a gente deve tratar com desigualdade os desiguais. Quem aí nunca ouviu essa frase, né? Na área da saúde ela é muito comum. Isso é verdade, porque tratar com desigualdade os desiguais. Todos nós temos percepções diferentes. Por que acontece tantos conflitos? Porque a pessoa entende de uma forma, a outra entende de outra forma. Então é muito importante nós, que temos uma equipe, nos desenvolver na nossa comunicação, para que a gente consiga se aproximar cada vez mais da equipe, que a gente consiga que as pessoas entendam o que realmente elas precisam fazer. Vocês já ouviram falar que quando alguém não entende o que você diz, a responsabilidade é toda sua? Isso mesmo, toda sua. Se você fala algo para alguém, se você explica, se você ensina e essa pessoa não entende, normalmente você já perde a paciência. Não, eu não vou explicar de novo, eu já expliquei 10 vezes a mesma coisa para fulano e a pessoa não entende o que eu falo. Eu já orientei que esse protocolo deve ser executado dessa forma e não adianta. Eu já falei para todo mundo que quando o paciente chega, precisa preencher esses dados e sempre está faltando dado. Por quê? Porque as pessoas têm percepções diferentes. O que você fez foi uma orientação, uma informação. Você precisa comunicar de uma forma clara, objetiva. Você precisa entender se aquela pessoa ela compreendeu exatamente o que você orientou, para que você garanta que os processos sejam executados de uma forma segura. Por quê?
dentro de um ambiente hospitalar, a gente não pode errar. A gente tem que errar o mínimo possível. Por que hoje tem protocolos aí de segurança do paciente? Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele viu o quanto é importante o fator comunicação dentro da área da saúde. O quanto isso estava causando mortes, estava causando falhas graves para o paciente. E aí foi criado o quê? A obrigatoriedade de se criar um protocolo de comunicação assertiva internamente dentro de toda a instituição de saúde. Porque a gente percebeu o quanto a falta de comunicação assertiva, o quanto a falta de busca por essa comunicação segura estava causando danos graves aos pacientes. Então, você que é profissional de saúde, que está me assistindo, não basta você ir lá pegar o protocolo do Ministério da Saúde e implantar. Você precisa buscar conhecimentos muito além do protocolo que o Ministério traz. Você precisa entender o que é comunicação, o que é percepção. Por que umas pessoas têm a percepção sobre o que eu falei e outras têm outra percepção? Por exemplo, as pessoas, elas compreendem somente 7% daquilo que sai da sua boca, daquilo que você fala. Cerca de 38% daquilo que a gente comunica é entendido através do nosso tom de voz. Vocês podem perceber, por exemplo, quando alguém está contando uma história, se você assiste um programa de televisão, se você assiste um filme, quem está narrando um filme, uma história, a pessoa normalmente ela quer destacar alguma coisa, ela aumenta o tom de voz, ela diminui. Então isso é muito importante, isso faz parte do nosso processo de comunicação. O meu tom de voz é extremamente importante, então cerca de só 7% é através do que a gente fala, do que sai da nossa boca. 38% nosso tom de voz. E mais de 50%, 58% se eu não me engano, cerca de 58% é através da nossa linguagem corporal. O que é a linguagem corporal? A linguagem corporal é todo o movimento que a gente faz, nosso movimento facial, nosso movimento com as mãos, a forma com que a gente se veste, a cor da roupa que a gente veste. Por exemplo, você vai lá ministrar um treinamento dentro do hospital para uma equipe, por exemplo, de diretores. E aí você chega lá, né, toda com aquela postura envergonhada, sem muita postura, você fica olhando para baixo, você vai demonstrar o quê? Insegurança. Você não vai precisar falar nada. As pessoas já vão olhar para você e falar assim, aquela ali não sabe nem o que ela vai falar. Então a gente precisa utilizar a nossa comunicação não verbal para se comunicar com as pessoas. É muito comum quando você vê alguém, por exemplo, triste, ela está o quê? Com a expressão corporal de tristeza, os ombros caídos, a cabeça baixa, um olhar triste. Muita gente chega em você e fala assim, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Por quê? A pessoa falou alguma coisa? Não, ela não precisou falar nada, mas a expressão corporal da pessoa disse tudo. A gente não conhece as pessoas que são mudas e a gente consegue, através da expressão facial, do movimento, entender o que aquelas pessoas estão falando. Então a gente não precisa falar, né, sair da nossa boca alguma coisa. Isso faz parte, né, de todo o processo de comunicação. Eu falar, o meu tom de voz e a minha expressão corporal. Porém, eu preciso entender que a minha expressão corporal ela é muito mais importante do que qualquer outro fator no processo de me comunicar. Então, hoje, o que é comunicação na área da saúde? Você é um gestor, você é um coordenador, um supervisor, ou você é um líder, né, de equipe? Como que você tem se posicionado? Como você tem se comunicado com as pessoas? Qual que é a roupa que você está indo fazer uma apresentação? Quando você está indo levar um currículo para um trabalho, como que você tem se vestido? Gente, comunicação não verbal envolve tudo. O seu cabelo, a sua forma de olhar, o óculos que você está usando, o movimento que você faz com o corpo, com as mãos. Quem aí já ouviu dizer que o corpo fala? O corpo fala muito mais que as palavras. Então, para você que quer
fazer uma comunicação cada vez mais assertiva com a equipe, fazer com que as pessoas, seus pacientes, os familiares, os médicos, os colegas de trabalho, eles entendam aquilo que você quer passar, desenvolva o seu processo de comunicação. Aprenda a falar através de palavras, utilizando o tom de voz adequado e principalmente trabalhando todo o processo de comunicação corporal para que as pessoas possam compreender aquilo que você quer dizer.